Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, renegarão e se afastarão alguns da fé, ou seja, da doutrina de Cristo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou seja, desertando do evangelho ao qual pertenciam para adotar outra religião. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Qual a maior mentira que os homens dão ouvidos, levando-os a se afastarem da sã doutrina e da fé verdadeira em Cristo Jesus? Que todos os caminhos levam a Deus, que existe outro intercessor, outro mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único caminho, o único intercessor, o único mediador entre nós, os homens, e Deus. Se nós acreditamos em uma palavra contrária ao que o Filho de Deus diz, é porque foi um espírito contrário quem a criou, ou seja, o pai da mentira, o diabo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um mediador, um intercessor para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Porque, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgais vós, judeus religiosos, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Porque os judeus religiosos queriam que os apóstolos se afastassem, ou seja, se apostatassem do evangelho do Senhor Jesus, que não pregassem a palavra de Deus. Os judeus religiosos queriam que os apóstolos rejeitassem a fé deles em Cristo, agindo contra a própria consciência, ou seja, queriam que eles obedecessem a eles, homens mortais religiosos, e negassem a Deus, o Todo-Poderoso e Imortal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Os judeus religiosos queriam que os apóstolos falassem a mentira, pois eles eram testemunhas da verdade, pois viram e ouviram todas as obras do Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os judeus religiosos queriam que os apóstolos fossem hipócritas como eles, que, tendo conhecimento da verdade, que somente Deus deve ser obedecido sobre todas as coisas, insistiam em pecar obstinadamente, negando a vontade de Deus e fazendo as suas próprias vontades. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada do que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Porque o Criador de tudo e de todos nós é Deus, não o homem. E Deus não rejeita o que Ele criou. Ele santifica pela sua palavra e pela sua oração para que possamos ser dignos de servi-lo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Levítico capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Senhor Deus que vos santifico. Deus diz pela sua palavra e pela oração uma pessoa é santificada.
que somente Ele tem o poder de santificar o homem. Aí vem o homem, uma criatura mortal, ímpia e pecadora, sem poder algum, e diz que o homem, para ser um sacerdote religioso, para ser santo, não pode se casar, tem que viver uma vida de abstinência sexual e de castidade, afirmando que o corpo material pode santificar o espírito, o que é contrário ao que Deus diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Deus diz que todas as coisas que Ele criou são puras para os que são fiéis a Ele, que os santifica, os purifica suas consciências do pecado. O próprio Deus diz que somente Ele tem o poder para santificar o homem para servi-lo. Lucas capítulo 17, versículo 20. E Jesus, interrogado pelos fariseus religiosos sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, material. O Filho de Deus diz aos religiosos: não é o corpo, a aparência material que santifica, que prova a santidade de uma pessoa, mas sim é o coração, a consciência, o caráter puros diante de Deus. Para nós que conhecemos a verdade, todo e qualquer mandamento humano, religioso, contrários à palavra de Deus, que nos levam a nos afastar, a apostatar da santa doutrina de Deus, vem do espírito contrário, o diabo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Porque a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ela se baseia sobre 2 mandamentos instituídos por Deus e não por homens. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 40. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, guardar-se da corrupção do mundo buscando a santificação. Segundo mandamento: amar ao teu próximo como a ti mesmo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, atender a necessidade de quem precisa com amor como se fosse para si próprio. Jesus te ama. O próprio Espírito Santo de Deus previu e nos avisou que nos tempos futuros as pessoas se afastariam da fé verdadeira, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o caminho mais fácil, servir aos homens do que servir a Deus. Amém? Dani e Miguel.